Olá, meu irmão, minha irmã. É o seguinte, você que deseja adquirir qualquer livro de espiritualidade, objeto litúrgico, terço, Bíblia, a Livros e Livros é o seu lugar. Livros e Livros, qual que é o endereço, Gabriel? Rua Pará 776. Artigos religiosos, para presente, tudo está em um só lugar. Em um só lugar. Chega lá, procura o Diácono Renato, as meninas lá, a Laodiceia, a Luzia, que você será muito bem atendido. Livros e Livros, o seu lugar de encontrar o seu artigo religioso. E temos mais um patrocinador aqui no Padre Podcast, é o patrocinador Mavilux. Materiais elétricos para casa, construção, tudo sobre materiais elétricos você encontra na Mavilux. Ricardinho, qual que é o endereço? O endereço da Mavilux é a Rua Messias de Souza, 552. Mavilux, o seu lugar de encontrar o preço barato para o seu material elétrico. Mavilux. É uma graça de Deus muito grande, nós temos mais um patrocinador desse projeto. É o seguinte, se você deseja fazer parte desse projeto de evangelização, né, clique aqui embaixo no telefone, entre em contato conosco e venha fazer parte desse projeto. Gabriel, quem é que está conosco dessa vez, meu irmão? Dessa vez está a AD3 Comunicação. Você, padre, tem uma paróquia, quer ter revista, quer ter post, quer cuidar ali do seu Facebook, seu Instagram, não sei como. A AD3 Comunicação é o lugar ideal que vai solucionar todos os problemas. A AD3 Comunicação, ela é especializada na comunicação católica. Exatamente. Isso é muito bom. O telefone vai estar aqui embaixo, entre em contato lá com o Anderson, com o pessoal, você será muito bem atendido. A AD3 Comunicação é o seu ambiente católico de evangelização. Olá, filhos e filhas, Deus os abençoe, tudo bem com vocês? Tudo Sejam bem. Bem-vindos a mais um programa, mais um Padre Podcast. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, escrentão. Tamo junto. Fala Ave Maria, escrentão. Ave Maria, escrentão. Você está católico agora, graças a Deus. Seja bem-vindo todos que estão nos acompanhando. Gabriel, hoje o programa está muito mais que especial, não está não? Tá sim. Quem é a nossa convidada? Posso apresentar ela? Não, só pode como deve. Você viu que ela veio especial, né? Ela chegou primeiro que a gente hoje. Posso dar um recado primeiro? Pode. Bebam detox. É muito bom. Começou. Pô, comecei bem. Ela chegou primeiro que a gente. Chegou. A gente ficou impressionado. Foi o primeiro convidado que chegou antes da gente. Daí chegou com carinha murcha aqui. Ué, cadê a convidada, gente? Não vem. Ela, tô aqui em cima já. Nossa, só fazendo um programa sozinho. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Apresente para nós, por gentileza, Gabrielzão. Ela é Ana Brígida. Ela tem 45 anos, ela é casada. Faz 19 anos casada. Isso. Eu comemorei meu primeiro ano. Comemorou essa semana, né? É, dia 9 comemorei. Tem 2 filhos, cristã. Participa da paróquia, mestre, liturgia, pregação, catequese, família e mulheres. Isso. Mas isso daqui é só uma parte. Ana, se apresente para nós, para o povo. Quem é Ana Brígida? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Que astral gostoso, né, que tem aqui. Eu estou muito feliz e honrada mesmo, pela confiança, inclusive. E o fato de vocês ficarem me esperando lá embaixo, vocês têm que saber que a mulher é assim, né? Exatamente. A gente vai desbravando, a gente vai se resolvendo e as coisas acontecem, né? E eu acho que vem muito a calhar, porque nós vamos falar hoje... Posso falar do tema já? Pode, com toda certeza. Nós vamos falar hoje sobre a saúde mental e a espiritualidade feminina. E surgiu, claro, do convite, mas também de uma necessidade que é urgente, que é gritante nos nossos dias, né? Atuais e cada vez mais, que é a questão da saúde mental feminina. Né? É verdade. Bueno, dentro dessa saúde, já vamos entrar no tema já, Tá. já abrindo a porta com tudo, né, Gabrielzão? Você chegou chutando hoje. Dentro dessa saúde mental, a gente vai trabalhar também, claro, ao longo do programa, os aspectos emocionais, espiritual, né, psicológico Isso. também. Deixa eu fazer uma pergunta já, Ana. Vamos lá. Qual que é a diferença, por exemplo, entre espiritualidade, né, e saúde mental? Você que é ministro da Eucaristia, o Gabriel esqueceu de falar, falou que participou da paróquia. Qual paróquia, pequeno gafanhoto? Qual paróquia? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Santa Antônio de Padua, ali no Jardim da Aliança, aqui no Já Luís. ia cair nessa, né? A Ana participa da paróquia Santo Antônio de Padua, onde eu tive a graça de fazer meu ano de síntese lá no 2022. Né? Conheci a Ana, a família dela. Isso, e vamos levar essa amizade para a vida. Se Deus quiser. Ana, qual que é a diferença, por gentileza, entre saúde mental e espiritualidade? A diferença de cada uma e se elas se complementam? Com certeza. Então, a saúde mental, no geral,
né? A gente pode falar assim, para traduzir, para ficar de fácil entendimento, a palavra que fica é equilíbrio. Equilíbrio entre as emoções, um equilíbrio nas relações, porque é muito difícil, né? Nos relacionamentos, é a nossa capacidade de lidar com o estresse, de lidar com a ansiedade, né? Dos momentos de tristeza. Tudo isso é saúde mental. Né? E com certeza são áreas distintas. Porque a espiritualidade é uma questão, o senhor pode falar melhor que eu, mas assim, a espiritualidade eu interpreto, e diante dos estudos também, que é a nossa intimidade com Deus. E uma outra diferença que a gente precisa fazer também neste momento de espiritualidade, diferente de religiosidade. Né? Que a religião é a forma que nós encontramos de expressar a nossa espiritualidade. Mas a espiritualidade é uma coisa mais de intimidade com Deus. Aquilo que você reconhece como seu Senhor, né? O rei da sua vida, e aquela relação pessoal, íntima, que você tem com Deus. Mas sim, elas são áreas distintas. A psicologia cuida da questão da saúde emocional, saúde mental. Quando a gente entra num processo terapêutico, não é a questão da religião que vai entrar lá. Realmente são áreas completamente distintas. Então, na questão da saúde, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de estresse, e todas as outros transtornos e dificuldades de relacionamento, família, casal, com os filhos, nós estamos falando de saúde mental. É claro que a espiritualidade, a Organização Mundial da Saúde já reconhece a sua importância como um suporte emocional. A fé é um aliado imprescindível quando a gente diz sobre saúde mental. Então, saúde mental é equilíbrio nas emoções. É fácil? É perfeito? Não. De jeito nenhum. A gente sabe que não. É uma luta, é difícil. Ser uma mulher profissional, né? Ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, exige muito esforço. E exige equilíbrio em nós. Né? Então, a gente pode falar já, se vocês quiserem, das dificuldades de hoje em dia para a mulher. Por que as mulheres... Hoje a gente pode falar um pouquinho de estatística só para a gente conceituar o que estamos fazendo aqui hoje. Sim. A Organização Mundial da Saúde já diz que nós, brasileiros, estamos no ranking. E nós somos o top 1, infelizmente, do país com mais pessoas ansiosas no mundo. Então, não está pouco e não está fácil, né? A questão da ansiedade no Brasil é o primeiro lugar. Tem alguma, assim, uma pergunta bem... A gente está no bate-papo aqui. É claro que eu penso que não tem resposta. Mas eu atendo as pessoas também, não só mulheres, homens também. Na sua opinião, assim, algo bem pessoal, só para a gente entender. Na sua opinião, por que será que a gente está em primeiro lugar? Sei lá. Por que o povo é muito ansioso aqui no Brasil? Por que faz esse povo? O que faz a gente? A ansiedade é bom. Até certo ponto, a ansiedade com equilíbrio ali, todos nós temos, né? Isso, é uma emoção normal. É uma emoção normal. Mas por que a gente vai desbravando essa ansiedade? O que será que causa? Você que também atende, sobretudo, várias mulheres. O que você tem? Porque você atende muitas mulheres. Isso. Tem um denominador comum? De repente, na fala de todas elas, você consegue enxergar ali um princípio de toda a ansiedade? Não sei se eu me fiz entender, né, a pergunta. Sim, com certeza. E aí é muito importante o seu questionamento, porque às vezes a gente fica se perguntando mesmo, de onde vem? Essa ansiedade, né? Eu trabalho há mais de 7 anos exclusivamente com o público feminino. E além de sermos o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de pessoas, isso as diagnosticadas, imagina, né? Porque muitas pessoas não são diagnosticadas. Porque pela Organização Mundial de Saúde, algum dá, que dá 9% da população. Caraca, velho. E desses milhões, 70% são mulheres. Entendi. Então o índice é muito alto de mulheres que adoeceram com a ansiedade. Como você bem disse, a ansiedade, a gente não se livra da ansiedade. A ansiedade, essa ânsia é necessária para nos colocar em movimento. Sim, assim como não medo, é? Né? É o que nos coloca para a luta. Sim. A ansiedade faz isso em nós. Então, assim, toda vez que há algo desconhecido, gera em nós uma ansiedade. O que nos faz identificar que ela virou algo que está atrapalhando? Quando aquilo me domina.
Quando aquilo me impede de realizar aquilo que eu deveria. Vocês me convidaram, eu fui me preparando para estar aqui, mas em muitos momentos a ansiedade pega e pega para valer mesmo. Falo, tá, como que vai ser? Porque é desconhecido. Sim. Né? Então, cada vez que a gente vai trilhando um caminho, a tendência é que essa ansiedade vai sendo controlada em nós. Então, eu controlo a minha ansiedade. O problema está quando essa ansiedade é que me controla. Hoje está acontecendo muito isso, né? Isso, Tá porque você isso. falou de fatores. Então, no país, o que a gente, como pesquisadores, identificam? É a própria instabilidade financeira, social, familiar, os nossos critérios de exigência. Na mulher, essa tripla jornada, muitas vezes, né, de mais de um vínculo de trabalho para dar conta, e mais as funções maternas, de esposa, de casa. Então, há uma sobrecarga de trabalho que é reconhecida, que nós temos mesmo, não precisa procurar muito, a gente encontra. Então, tem essas questões sociais, a própria jeito da mulher lidar, porque a mulher eu digo assim, nós somos polvo mesmo, sabe? De múltiplas tarefas, e a gente vai fazer e vai dar conta. Só que ninguém dá conta o tempo todo de tudo. E nós temos em nós traços de perfeccionismo daquelas que vai fazendo, assumiu papéis diversos e vai executando. Só que se a gente, aí que entra o que a gente veio falar aqui hoje. Se a gente não para pensar, por quê? Para a ansiedade, o parar para pensar também é algo que não é muito admitido. Eu estou num movimento, numa rotação máxima, e o parar para pensar vai me trazer uma angústia. A pessoa acredita que se parar para pensar, a angústia vai ainda tomar mais conta. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, o parar para pensar, quando vem para tratamento, até que a pessoa entenda que a reflexão, a meditação, a própria oração é que vai desacelerar esse cérebro, esses pensamentos acelerados, e vai colocar você para parar para pensar, o que eu estou fazendo? O que é vantagem? Porque às vezes a mulher está sobrecarregada. Às vezes não, muitas vezes. Só que o que a gente trabalha muito em terapia eu estou fazendo muitas coisas, mas qual é a qualidade dessas coisas? Porque às vezes a correria, a sobrecarga me faz fazer, só que eu não estou parando muito para pensar. Só estou fazendo. Só estou fazendo e no automático, naquele piloto automático, e daí entra o processo de cobrança, porque eu não estou fazendo, não estou feliz com o que eu estou fazendo, com as minhas várias funções de mãe, de profissional, de esposa, não está legal. Só que até eu parar, mas o que não está legal? Eu tenho que parar para pensar. E a dificuldade, te ouvindo aí, a dificuldade dessa mulher parar é muito difícil, né? Primeiro, do meu ponto de vista, um leigo na parte da psicologia, né, não sou psicólogo, a mulher para parar, para ela entender que ela precisa de ajuda. Vamos chegar nesse ponto. Isso. Para entender que ela precisa... Porque assim, se ela não para... Ela você não percebe, dizendo, né? ela não percebe. Que ela precisa de ajuda. Então, quando ela para, quando ela perceber que ela precisa de ajuda, já está no estágio... De repente ela não saiba desse estágio grave, não sei se é grave, só vou usar essa palavra, desse estágio grave. Quando ela para, ela percebe que ela precisa de ajuda. Isso é muito bom, mas quando ela chega para conversar, por exemplo, com você ou com qualquer psicólogo, já está bem avançada o grau de ansiedade ali, não está, não, Ana? Isso. E, sobretudo, também não tem espiritualidade, às vezes. Isso. Porque eu não vou contar casos, porque a gente não pode contar casos, citar o nome de ninguém. Mas depois tem 2 casos que eu queria contar aqui, né, porque realmente eu percebo muito isso, no grau, assim, máximo de eu preciso de socorro, urgente. Mas quando chegou nesse ponto, demorou muito. Quanto essa mulher sofreu? Isso. Sofreu consigo. Às vezes sofre também dentro de casa com o marido que não aceita, o marido também que não ajuda. Outro contexto, mas assim, eu acho que várias junções ali para que quando ela chega para conversar com um psicólogo, ela já está no seu grau máximo de cansaço emocional, né, físico, né? E enquanto você fala, eu estou pensando, você percebe o valor de um projeto igual esse aqui, essa abertura que vocês estão dando hoje? Que é a gente levar a informação a todas aquelas que desejarem clicar nesse conteúdo e ouvir um pouquinho. Sim. Porque a gente sabe enquanto profissional, principalmente trabalhando dentro da
do particular, nós sabemos que não é um serviço muito acessível a todos, apesar de ter na rede pública. Sim. E eu sou da seguinte opinião: quando a gente quer e a gente coloca como prioridade, a gente vai atrás. Muito. Consegue. Não é? Consegue Porque muito. se for pensar na superficialidade, nas coisas mais fúteis, a gente compra, não compra? É. Então, só que esse entendimento de autovalorização, de reconhecimento, porque ela vai precisar. Ela vai precisar ter, ou é aquilo que a gente sempre falou, né? Ou pela dor ou pelo amor. Uhum. A maioria chega para nós no consultório, na clínica, pela dor. E não é muito raro, pelo contrário, vira e mexe a gente está ouvindo a seguinte frase: por que eu não procurei antes? Eu É escuto muito isso também, comum. às vezes. Ana, se você tivesse entrado na minha vida antes. Mas assim, o que a gente diz é sempre a tempo, né? Que bom Que você tá que aqui. ela chegou naquele momento e a gente precisa trabalhar em nós também essa esperança. A esperança de que nunca é tarde. Porque senão você para, chora e ali você fica de braços cruzados, né? Não resolve nada. Não resolve. Então, assim, esse tentar recomeçar, e é que nem você falou, chega às vezes pro atendimento já numa fase mais de, ou porque alguém obrigou, né? Alguns casos é assim. Sim. É uma condição. Ou você procura ajuda, ou que nem no relacionamento, ou a gente não vai dar certo. E quando é por Né? condição, é terrível, né? Assim, é terrível. Isso, porque pra obrigado chegar, não vai. pra Não nada. vai. Não vai. Pode Então, ser que com a ajuda da graça divina, a pessoa ali, mesmo obrigada, vai se encantando, vai percebendo, só que também demora um tempo, né? Vai Isso. percebendo que realmente ela precisa, mas também Isso. na obrigatoriedade também penso que ele nem não vai. flui, né? Nem flui. Eu mesmo não atendo. Né? Não Nem flui. adolescente, já aconteceu, né? Deles chegar, cruzar Você os percebe, braços, eu não vou falar, é minha mãe que quer, e a gente fica ali 1, 2 sessões e você vai direcionando e orientando, mas se você vê que não deu abertura mesmo, chama a mãe, conversa, não vai ter, porque assim, a pessoa precisa, no mínimo, querer. Sim. Né? Então, a gente sabe, o depressivo mesmo é muito difícil. Por mais que seja um sofrimento profundo, a pessoa não quer, né? Ela não quer falar. Ela não Porque vai assume ter em contato com a consigo angústia, né? Não é agradável. Não é eu falo que não é gostosinho Não é, imagina. o processo terapêutico. Mas depois que você descobre que existe um lugar seguro, sigiloso, de vínculo, porque é um vínculo que vai sendo estabelecido forte e que você pode se desmanchar ali e você não vai ter julgamentos, aí você começa a gostar, fala, não, daí é a hora que elas, por que eu não procurei antes? Porque, na verdade, eu gosto de traduzir assim, é uma conversa consigo mesmo. Exatamente. Sim, eu sou homem, mas está trabalhando na parte feminina, mas só um testemunho rapidamente. Quando no processo formativo do seminário, nós somos obrigados a fazer, hoje não mais, pelo menos na diocese, quem está na teologia ali já não é mais obrigado a fazer, mas quando eu entrei, nós éramos obrigados a fazer. O padre Valdomiro falava, você tem que ir na psicólogo, velho. Não sei o quê. Aquilo meu diabo. Queremos você aqui de novo, Valdomiro. Aqui, ele fica gosta demais de ser homem. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós éramos obrigados a fazer. Claro, no começo, aquilo que eu disse. Fazer terapia. Obrigadíssimo a fazer, porque fazia parte do processo formativo. E eu não entendia aquilo como importante. Imagina que eu ia chegar numa psicóloga ou psicólogo, eu vou me abrir, eu vou falar das minhas dificuldades, mas nunca na minha vida. E foi. O primeiro ano foi terrível. O segundo ano parecia que foi o primeiro ano. Só que pior. Pior, não. Mas quando eu fui para Maringá, no processo lá da filosofia, tudo lá, eu conheci a psicóloga, a doutora Rosana. Excelente, excelente. E ali no segundo ano mesmo, na verdade, assim, no terceiro ano que eu realmente descobri a beleza da terapia. Então me ajudou muito, muito mesmo. Eu confesso que eu sou uma pessoa nova por conta da terapia. Hoje eu tenho a graça de fazer com o Wesley, né, que já veio aqui também, que você me indicou também. Não sei se você lembra, você passou um monte de psicólogo para mim, que eu pedi para a Ana, porque eu não ia fazer com a Ana na terapia. Tô brincando. Eu pedi para ela uns contatos, ela passou do Wesley, o ateuzão também, a gente...
Tô brincando, você não é Ô, Wesley. Queremos você aqui de novo, velho. O Wesley, assim, então, assim, eu faço terapia até hoje. Isso é muito bom. Por que eu tô dizendo isso? Porque você, mulher, que tá aqui nos ouvindo, tá aqui nos vendo, faça terapia. Não sofra sozinha. Né? Tem caminhos que podem te ajudar, né, Ana? É um processo. É um processo que demora, né, para as camadas de cebola irem caindo ali, né, mas que demora, mas é um processo que vale a pena. E entramos daí no senso de merecimento. O que é isso? É a mulher reconhecer que ela merece mais do que aquela vida que ela está levando. Exatamente. Então, e isso também é uma falha em nós. Porque, às vezes, dependendo de como ela foi... E uma outra coisa importante sobre a saúde mental. O que nós vamos trabalhando ali? É a história de vida daquela pessoa. Os traumas. Como ela foi formada. De que material ela é feita. Sim. E você entende que o parar para pensar... Porque ela vai se ver obrigada dentro daquela 1 hora... a pensar sobre ela. Então, é um tempo que ela dá para si mesma. Um tempo de amor próprio, E né? essa questão de prioridade, você percebe que o movimento de se colocar também como prioridade, ela já começa quando ela passa... eu sou suspeita para falar, mas ela agendou um horário que é para ela. Sim. Assim como atividade física. Por quê? Calma. Tocou numa ferida. Isso, da atividade física, não é só para mulheres, né? A Ana corre De também, viu? jeito Igual você. nenhum, de jeito nenhum, é para todo mundo. Homens, padres. Bom detox. Detox é muito bom. Mas será que ele tava mentindo pra mim, Gabriel? Ele falou que ele tava fazendo. Não, ele tava. Ah, tá. Mas Ele parou. Então, mas quando você vê ele caminhando, parece que ele tá andando no shopping. Manda áudio. Eu tô trabalhando. Vamos ter paciência Vamos com ele. voltar no assunto das Vamos mulheres. voltar. Tá. Então, assim, até quem é minha paciente sabe. A cada 10 sessões, 10 eu falo da importância da atividade física no tratamento. Tem uma coisa que você falou que, igual o Ricardinho, são para mulheres. Só que eu vejo uma dificuldade na minha e eu acredito que nessa dificuldade possa haver outras mulheres que possam ter a mesma dificuldade, que é o quê? São duas. Você falou uma frase que é assim, ela tem que entender que na correria, na ansiedade... trabalho, casa, família, a mulher em si, ela tem que parar, na correria ela tem que parar para ela se entender. Na hora que você falou parar, isso já me deu um conflito aqui dentro de mim, porque eu sou casado com a Amanda, e lá atrás eu era muito agitado, mais do que hoje, e daí a gente brinca que eu sou o acelerador. Eu sou a pessoa que acelera, o carro que acelera, e a Amanda é o freio. Porque você não consegue entrar numa curva acelerando. Isso. E teve um dia que eu tava indo, né, acelerando, hipoteticamente, é uma história, né? E daí ela falou assim, calma, se você for nessa velocidade, você não vai conseguir fazer a curva. E a Amanda, ela veio, ela consegue fazer com que eu consiga parar. Só que isso é como se eu estivesse correndo e puxasse o freio de mão. Entra um conflito dentro de mim. E quando você falou parar, esse sentimento, falou assim, cara, é muito difícil, assim, parar. Isso pro homem, agora pra mulher, mais ainda. E tem um ponto aqui, que é o temperamento, né? Ele brinca, por quê? Eu tenho um temperamento colérico. Não é desculpa nem nada, nem deve. Desculpa sim, tô brincando. Nem deve. Que é o seguinte... Você falou assim, assumir que precisa de ajuda. Isso. Tem mulher que consegue identificar qual é o seu temperamento, fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico. Eu acredito que o colérico, a mulher colérica, ela possa ter mais dificuldade. É uma pergunta. Tá. Se ela tem mais dificuldade de assumir que ela precisa de ajuda do que os outros temperamentos? Ou indiferente isso? Eu classifico como indiferente. Sendo colérico ou não? A diferença vai ser que realmente nessa agitação, porque talvez o colérico, por ele ser mais expressivo, talvez ele perceba mais rápido do que talvez um melancólico, sabe assim? Que não tá legal. Talvez seja até um sinalizador para ele. Positivo. Porque algo positivo
para ele ver que não tá dando certo. Porque como ele tem urgência na mudança, e você usou a questão da direção, e toda vez que a gente quiser mudar de direção, o que a gente tem que fazer? Ou recuar, desacelerar, não é? Reduzir a maldade. Reduzir, o padre falou a palavra, para mudar de direção. Então, o processo terapêutico, falando assim, ele vai vir de uma necessidade que eu estou conduzindo a vida de uma maneira, e ou por mim, ou pelas pessoas que estão à minha volta, sinalizando para mim, não tá legal. E parar, Gabriel, é no sentido assim, não é que, né, a gente não consegue, vira e mexe, vamos supor, a gente não vai para um retiro toda vez que a gente precisa mudar de, né, às vezes consegue, mas o parar que eu digo aqui, vai parecer meio estranho, mas é um parar em movimento mesmo, no dia a dia mesmo, né, pra gente recuar, para saber o que eu tô fazendo, porque se a pessoa achar que tá tudo bem, tá tudo bem. Se para ela tá fazendo sentido desse jeito, mas ela também precisa dar ouvidos às pessoas, à sua rede de apoio ali, né? Porque ela pode achar que tá tudo... E na maioria quem procura terapia é porque entendeu que não tá legal. E muitos estão fora do consultório achando que tá tudo bem e estragando a vida de muita gente, inclusive a dela. Mas daí a gente também, se a gente for entrar nisso, a gente... Vai ficar quieto. Mas é assim, esse reconhecer. Uma palavra que vem muito dentro do processo terapêutico além de conhecer a si mesmo, reconhecer aquilo que... Nossa, isso é profundo, né? Conhecer a si mesmo. Eu fui uma vez na terapia. Colérico, né? Uma única vez. A primeira vez eu cheguei lá e falei assim... Eu não precisava de ajuda. O que eu tô fazendo aqui? Quem é você para me ajudar? Teuzão. Cheguei lá e eu falei assim... Eu tô bem, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô bem, não preciso de ajuda. Minha mãe falou que tava aqui, tava com o coração um pouco mais acelerado por uma certa situação, mas eu falei pra ela assim, eu consigo resolver. Então, a gente pode bater um papo aqui, eu faço as minhas sessões que preciso fazer, mas tô tranquilo. E tem muitas fases também. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora, né? Sem julgamentos, de coração, uma pergunta pode ser que seja interessante. Claro, o temperamento ele não é teológico, ele não é cristão. Já começa por ele. A gente não pode só pegar os temperamentos como verdade de fé, porque não são. Não, nem são. Tá? Mas para quem, no caso do Gabriel, por exemplo, nem começou. Não é uma sabotagem da pessoa, por exemplo, eu não preciso estar aqui, por mais que ela esteja. Você tá rindo. Não, falando sério. Falando sério. Ele fica me zoando. Ele não vai pedir pra eu te analisar, não, né? Não, porque ele fez isso com o Wesley. Tá. O Wesley... Não, brincadeira, vai lá. Não, tô brincando. Não é uma espécie de autossabotagem, não pelo temperamento, tá? Claro, o temperamento a gente sabe que são fluidos dentro da gente, que acaba realmente determinando algumas coisas, não como verdades de fé. Mas a pessoa tá lá, a pessoa com temperamento mais colérico, mais incisivo, mais alto de si, porque faz parte do temperamento, isso é zero julgamento. De repente ela tá ali, não é uma autossabotagem porque ela tá se... que nem a gente falou no começo. No caso do Gabriel, que foi obrigada aí por causa da mãe e tudo. Será que ela não tá ali também por autossabotagem? Não sei se eu me fiz entender de novo pela pergunta. Porque assim, se for, a gente sabe que não vai ter frutos. Né? E de repente, nesta autossabotagem que ela tá ali, claro que a gente vai falar daqui a pouquinho da espiritualidade também, que pode ajudar muito nessa questão. Você certamente trabalha trabalha muito, né? Isso dentro do consultório. Né? Posso falar isso, né? Tranquilo? Da espiritualidade? Depois eu explico. Tá. Então, assim, isso acaba ajudando. Mas você consegue perceber, de repente, uma autossabotagem, dependendo se a pessoa está ali obrigada ou não, e não está fazendo muito bem para ela estando ali? A gente tem vários momentos, assim, que se a gente para olhar, a gente se autossabota. Não somente dentro desse processo, mas usando esse exemplo. Padre, toda vez que eu sou questionada sobre isso, todo mundo precisa, eu digo depende. Tem pessoas que são bem resolvidas com as suas questões mesmo, e associada ali à espiritualidade, tem uma sabedoria, né? Vem de uma família estruturada, ou buscou isso ao longo da vida, se conectou com pessoas que foram dando direcionamento, modelos, tem uma estrutura em si já bem formada, e naquele momento ele se viu não necessitando disso. Porque a gente vai pela necessidade. Sim. Então isso precisa falar em mim. Eu preciso. Porque também eu creio na questão de
existe um tempo mesmo para cada coisa. Às vezes, naquele momento, ele está conseguindo resolver, tá legal para ele, ok. Né? Porque a gente vai partir sempre, quando é um trabalho psicológico, a gente vai partir sempre daquela necessidade. Então, o profissional, agora falando por mim, né, como trabalho, a gente não vai dizer, não, você precisa sim, fique aqui. Nenhuma paciente minha vai ouvir. Pelo contrário, até quando ela questiona sobre os resultados, a gente diz assim, olha, eu tenho aqui 50% da minha entrega e 50% sua. E esse 100% a gente tem juntando as duas partes, né? Então, assim, você tem a questão da habilidade profissional, tem a questão de afinidade, estabelecer vínculos, né? Porque, assim, às vezes a pessoa vai num profissional, não gosta, já desiste. Eu digo, não desista de procurar. Porque você vai até encontrar alguém que tem ali o jeito de falar, o jeitão, né? Independente de abordagem, sabe? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, que abordagem e tal. Independente, você tem que conhecer o profissional, o jeito dele de lidar com as questões, com as suas questões, e ver se faz sentido para você. Porque se a gente está falando em investimento de tempo, de dinheiro, e aí entrando no tema, tá? Se aquilo não faz sentido para você naquele momento, é melhor sim que você troque de profissional, não faça naquele momento, vai tentando de outra maneira. Parece incongruente o que eu estou dizendo, mas é porque aquilo precisa fazer sentido. Né? Você falou da espiritualidade. Eu não vou levar a espiritualidade porque é um espaço diferente. Que a gente vai tratar é saúde mental. Eu sendo profissional, cristã, o que eu acho que facilita o meu trabalho? É quando a pessoa traz uma questão dentro da sua espiritualidade e eu tenho condições de conversar com ela sobre aquilo, porque é uma vivência que eu tenho. Sim. E eu tenho bastante paciente que me procura, inclusive, sabendo que eu sou cristã. Até uma certa discussão que há entre os profissionais, eu digo aqui para vocês. Tem profissional que diz assim, por exemplo, a minha ideia sobre essa questão é, se o paciente tem curiosidade ou vai procurar, porque além de tudo eu sou cristã, é um direito. Eu espero que aquela mulher, que aquela pessoa derrame a vida dela para mim. Traga assuntos que nem ela teve coragem de, com ela mesma, abordar. Nenhum familiar conhece, porque é dos assuntos mais íntimos. Sim. E quando ela quer saber do que eu sou feita, eu não posso dizer? Não, ela tem direito a saber sobre tudo que ela quiser da minha vida. Qual é a fé que eu professo? Se eu acredito ou não em Deus, é um direito, né? Agora, já atendi pastoras, tenho paciente que são ateias, tenho. Por quê? Porque a gente vai tratar ali, não é a espiritualidade. É saúde mental. É saúde mental. Então, o que nós precisamos enquanto profissionais, psicólogos, sérios, é deixar esse espaço bem diferenciado, porque são assuntos diferentes. O que não impede de eu estar aqui com vocês hoje, falando sobre saúde mental e espiritualidade, o que a espiritualidade pode ser de fortaleza, de suporte emocional para cada um de nós. E isso que às vezes a gente... quanto mais a gente conseguir separar uma área da outra e saber que ao mesmo tempo, na prática, elas se complementam, aí nós encontramos o caminho. Sim. Boa explicação. Na primeira sessão eu falei que não precisava de ajuda, mas na quarta já tava... A gente descobriu o problema que eu tinha falado. Miguelzinho, só o cara tá falando aí, né? Eu tinha que me defender, né? Não, mas na primeira sessão eu falei que não precisava de ajuda. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda, mas ela me deixou sozinho. 30 minutos. Interessante. Pra eu entrar em conflito comigo mesmo. Como quem diz, resolve. Sim, você não roubou uns anos. Aí acho que eu entrei e tal, beleza, fiquei 30 minutos sozinho, ela chegou. Ela falou assim, agora você tem 30 minutos pra falar. Pra conversar. Isso. Aí eu assim, daí eu comecei a soltar algumas coisas. Daí na hora que eu tava me abrindo, eu falei assim, agora só na semana que vem. Ô, Ana, é isso. Uma pergunta. Tá. Eu tô vendo que você tá com a Bíblia aí. A gente vive hoje, de modo geral, né? Mas vamos pegar
falando ainda muito mais com as mulheres, numa sociedade muito ativista. A gente quer tudo pro imediato, a gente quer tudo agora. Isso. É verdade. A gente até costuma dizer, às vezes, em algumas homilias, uma sociedade miojo, né? Que é tudo por 3 minutos. Não, é verdade. Isso, para uma mente ansiosa, é terrível. É terrível. Terrível. E as mulheres, de modo geral, sofrem abusos dentro de casa emocional, de famílias, enfim. Dentro desse contexto, tem alguma passagem bíblica, né, que eu estou vendo que você está com a Bíblia aí, que você possa estar nos orientando numa passagem bíblica, para a gente estar compartilhando um pouquinho, né, sobre esse ativismo da mulher. A mulher tem que parar. Ela tem que parar de ter alguma coisa e ser mesmo, ser mulher, ser mãe, ser profissional. Tem alguma passagem bíblica que você gostaria de partilhar conosco? Até enquanto eu preparava para estar aqui com vocês, me veio a passagem de Marta, padre. Deixa eu pegar aqui. Até o padre, qualquer coisa, ele sabe de ponta a ponta. É Lucas. Tem vários evangelhos, né? Porque o que é importante a gente entender também? O problema não está em fazer. Por favor. Exatamente. A gente às vezes vai falar que parar, como você disse, já dá um gatilho. Fala, como parar? Com todas as atividades que eu tenho para fazer. Mas o parar às vezes não é físico, não é exterior. É interior. Não é para o outro ver, é para você ver. Entrou em desespero aqui dentro agora. E como eu disse no começo, nem sempre vai ser agradável. Sim. E é que nem você falou, como nós estamos vivendo de uma maneira que aparentemente é acessível, tá tudo aqui, né? Na palma da nossa mão, é rápido. Sim. Então, esse processo de tolerância, porque o processo terapêutico, falando um pouquinho ainda, ele vai contra isso que nós estamos vivendo do imediatismo. Porque desconfie, se a pessoa sair vendendo um produto de que resolve o seu problema em uma sessão, em 2, 10 sessões, né? Não é assim. É um processo. E isso é importante que a gente entenda na nossa vida também. De mulher, de homem, de todos Sim, nós. de tudo, né? Da criança, né? Porque somos formadores enquanto pais e mães. Estamos criando uma geração também extremamente depressiva, ansiosa, justamente por conta do imediatismo. Eu cogitei de querer algo, já está comigo. E a vida, na prática, a vida adulta, ela não é assim. Vixe. Né? É um processo, é doloroso. Fazer dar certo dá trabalho. Então, ter uma vida como Deus nos deu, que é uma vida plena em abundância, dá trabalho. E aí que a gente pode falar também do que a espiritualidade vem para nos trazer em relação a isso. Sim. Você falou da passagem, quando diz lá em Marta, ó, em Lucas, Marta e Maria, uma passagem bem conhecida também por nós, mas o que me chamou a atenção, padre, porque assim, uma vida inteira, eu li da seguinte maneira, não sei se vocês já leram também, dizendo assim, Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. E preparando esse conteúdo, a entonação mudou para mim. Porque, deixa eu contextualizar. Marta, estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. A Marta é do fazer. Sim. Então, ela foi ali, ela acolheu, né? Ela abriu as portas. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, aqui eu faço uma pausa porque me veio que Marta, o que ela estava fazendo? Estava
agitada, fazendo as coisas. Eu imagino que o Senhor disse, Marta, e ela não olhou. Ela continuou fazendo. Não quando ouviu, ele precisa repetir. Marta, não é assim que acontece com a gente. Quando a pessoa está muito atribulada do seu lado, você não tem que falar, ei, olha aqui, para aqui. Exatamente. Então esse duplamente aqui, primeiro que joga para ela, que ele a enxerga. E quando ele proclama o nome, ele diz para ela, eu sei quem é você. Aqui só vai desculpa te cortar, olhando para as mulheres que estão nos vendo, nos assistindo. Coloca o seu nome nessa passagem. Isso, padre. Coloca o seu nome nessa passagem. É Deus dizendo para você, com a sua mente ansiosa, com as suas preocupações, com os seus problemas que todos nós temos, é Deus dizendo para você, né, o seu nome, você pode falar o seu nome agora, e dizer, não te inquietes. Não, estou aqui, é Deus dizendo, eu estou aqui. É como assim, batendo no ombrinho assim, meu, eu estou aqui. Todos os seus problemas, se você quiser, vai ser resolvido comigo. Pare de se preocupar tanto. O Senhor está aqui, o Senhor foi visitar Marta. Foi de propósito essa passagem. Ele foi visitar Marta, ele queria passar por lá. Deus já sabia, Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia já o coração de Marta. Né? Deus já conhecia essa atividade de Marta, né? Deus conhece o seu coração também, Deus conhece tudo. E é Deus dizendo para você, mulher, a sua mente ansiosa, as suas preocupações, os seus traumas emocionais, familiares, com o seu casamento, enfim. É Deus dizendo para você que Ele está ali. Você disse uma passagem agora há pouco, né, que Jesus veio para dar vida para cada um de nós, né, em abundância. Em João 10:10 vai dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É Deus dizendo para cada um de nós hoje, mas sobretudo para você, mulher. Né? Mais uma vez, repita o seu nome, essa passagem está em Lucas também, capítulo 10, versículos de 41 a 42, mas você pode ler ela inteira. Isso. E lê essa passagem, coloca o seu nome, reze nessa passagem, porque eu tenho certeza, minha irmã, que Deus, nesse podcast aqui, nessa breve partilha, Deus quer visitar você e já está visitando, para que você realmente pare um pouco, ouça o coração de Deus, né? E Deus dizendo para você que Ele te ama muito. Desculpa, pode continuar. Não, excelente complementação, padre, obrigada. Andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. E aqui eu faço uma pausa porque há a questão da preocupação. Quando a gente divide a preocupação, é porque nos ocupa antes da hora. Exatamente. Então, toda vez que eu tenho uma preocupação, significa que aquilo está consumindo o meu tempo de agora, mas o tempo que é para ela ser executada é futuro. Talvez nem possa vir ser executada. E talvez nem aconteça. Nem aconteça. Então, quando eu tenho muitas preocupações, é importante que eu pense, o que eu preciso para agora? Então, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Todas as vezes que a gente tem um grande problema, qual que é a orientação? Divida em pequenas partes. O que eu vou resolver primeiro? O que é mais urgente? Porque a demanda é alta, ponto. Sim. Na nossa vida, na vida da mulher de uma forma especial, que é o público que a gente está falando aqui hoje. São muitas preocupações e muitas delas também não dependem de você para resolver. Né? A gente precisa, inclusive, fazer essa separação. Aquilo que depende de mim, aquilo que ainda depende do outro e aquilo que só Deus. Entende que quando a gente tem esse reconhecimento da espiritualidade, a gente se coloca submissa à vontade de Deus também em nossas vidas e a gente consegue ter um espaço em que nós vamos entregar as nossas preocupações para Deus. Para Deus, né? Independente de qual a religião. Isso, nós somos católicos, né? Graças a Deus. Mas falamos aqui para todos, né? Todas as religiões. Todos aqueles que admitem e que reconhecem que existe um Deus, esse Deus é o dono da sua vida, então você deposita ali. Ana, mas eu deposito e vou para casa e não fazer nada? De jeito nenhum. O fazer aquilo que é a sua parte, porque Ele está contigo. E Ele vai abrindo
o caminho para você, mas para você caminhar, como o Gabriel disse, nós precisamos assim, nós somos do fazer e precisamos ser. A questão é que dentro deste fazer, que a gente possa também ser de Deus, em primeiro lugar, estar com Deus, buscando uma força que somente a espiritualidade pode dar. Né? Falando um pouquinho de espiritualidade, então esse senso de propósito, de missão, de fazer bem, de colocar amor no que eu estou fazendo. Dentro de uma direção espiritual, desculpa te cortar de novo, o que eu vejo que ajuda muito, sobretudo as mulheres, tá? É uma rotina de oração. Uma disciplina. É uma rotina. As mulheres chegam lá para fazer a direção espiritual, claro, completamente sem rotina de oração, e está tudo bem, ali é o caminho, né, para que com a luz do evangelho a gente consiga trilhar com ela, essa orientação. Exatamente. Eu sempre deixo bem claro, porque assim, dentro da direção espiritual também, pede-se para que nós, padres, não encaminhemos muito para os psicólogos. A gente procura resolver, só que assim, eu encaminho. Tem coisas que eu posso tocar, que é a minha parte de espiritualidade. Isso. Tem coisas que eu não posso tocar, eu não sou psicólogo. Isso. Eu encaminho. É mais prudente. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de errar. Continua vindo aqui, mas procura uma terapia que vai te ajudar muito mais. É importante, né? A junção dos Junto, dois. muito. Então, assim, eu procuro gerar nas pessoas rotina de oração. Né? Porque, e depois, a continuidade está me provando, está me mostrando, não provando a mim, mas está mostrando que a rotina de oração, né, vai fazer com que a pessoa se autoconheça cada vez mais e vai colocando, que nem você disse agora há pouco, vai colocando Deus também no centro, porque Deus é o centro de tudo da nossa vida, de tudo é Deus. Não tem uma pessoa mais importante na nossa vida que não seja Deus. Partimos daí. Então, uma rotina de oração, por exemplo, eu sempre gosto de pedir para que a pessoa reze o terço diariamente, se possível vai à missa diariamente, se confesse, não é o básico. Dou um livro de espiritualidade para a pessoa ler, eu falo assim, 5 páginas por dia, não passe disso, sabe? E a pessoa vai pegando o gosto, que nem você disse no começo, ninguém gosta disso. A oração no começo também não é saborosa, quando a gente começa a rezar, quando a gente não reza, nada, e começa a ter uma rotina de oração, ninguém quer fazer, tem dificuldade, mas quando você pega gosto para uma rotina de oração, poxa vida, quantas mulheres têm mudado ali, sabe? Eu tenho, não só mulheres, mas quantas pessoas têm mudado dentro da direção espiritual e sem precisar encaminhar para o psicólogo, aos casos mais graves realmente precisa ser encaminhado. Eu tenho até uma pergunta para a gente já partir daqui a pouquinho, que a gente já está finalizando, daqui a pouquinho passa muito rápido a hora, misericórdia. Pai do céu. Se você chegou até aqui, clique, compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos sem mais delongas. Eu gostei desse gancho que você faz, eu gosto desse. Eu tô ficando bom, cara. Você tá fera demais. Rede Globo. Vale o like, né? Vale o like. Sabe assim, então assim, Ana, eu vejo que realmente a espiritualidade, ela ajuda muito. Mas muito mesmo. E dentro desse contexto, já mudando um pouco da espiritualidade, mas eu vejo que dentro também desse contexto, quais os principais desafios enfrentados para a mulher na atualidade? Aqui, eu gostaria de contar um caso, gente, pelo amor de Deus, não vou falar o nome de ninguém, não estou abrindo sigilo para ninguém, misericórdia. Tem que deixar bem claro, porque tem que deixar bem claro, senão o povo é gente boa. Deixa o like. Então assim, esse tempo atrás, eu não atendi, só que eu só atendi ela uma vez, porque você vai entender. Ela foi abusada emocionalmente pelo pai. O pai não deixava ela ser por nada. Desde a infância. Por nada. O pai a trancava no quarto. Assim, eu falando assim, é absurdo. Quando eu ouvi, eu falei, nossa senhora da Aparecida, não é possível que tem pessoas que ainda passam por isso. Abusada emocionalmente, emocionalmente pelo pai. O pai assim a tratava rigorosamente, ele é ferro e fogo mesmo. Não deixava sair. Por nada. Mas é por nada mesmo. Teve um dia que ela saiu, conseguiu, não sei, acho que ela foi num cartório e conheceu o rapaz do cartório e fugiu com o rapaz. Casou com o cara. Fugiu de casa. Casou com o cara. O cara começou a abusar dela emocionalmente também. Nossa. Começou a abusar emocionalmente dela também. E ela se sentiu presa, ela não podia sair de casa por nada. Conseguiu sair, o pai não deixou voltar para casa dele, porque ela fugiu, e teve que ficar com o cara de novo. E assim, ela foi me procurar, contou todo esse contexto, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar para essa pessoa?
Entende? Eu fiquei assim completamente sem saber. E dentro do mundo espiritual, do contexto espiritual, você coloca ali a luz do evangelho, Deus te ama. Claro, você tem que falar isso. Mas assim, cara, não é isso. Entende? Tem que ter uma ação aí. E eu falei para ela, de duas uma. Ou você se vira sozinha e vai trabalhar, entende? Saia dessa pressão. Por mais que tenha família, eu entendo, mas se você não precisa passar por isso, se vira sozinha, vai trabalhar. Padre, eu não consigo. Foi terrível. Ali eu me senti, assim, meu ministério ali para mim, eu não pude nem ajudar. Eu só ouvi e tentei ajudar da melhor forma. Isso é terrível. As mulheres, eu penso, nessa pergunta aí que eu disse, né? Esses problemas, não muitas mulheres, graças a Deus, mas uma grande maioria das mulheres passam, não passam? Essa prisão emocional muitas vezes, Isso. né? E como sair disso, Ana? Você, a pergunta foi um pouco longa, né? Mas como sair disso, né? Então, como eu falei para vocês, a história de vida de cada pessoa, ela precisa ser estudada na individualidade mesmo, né? Porque as experiências vividas, elas têm formas diferentes de ser interpretadas por aquela pessoa. E você citou um exemplo e chega bastante para nós na clínica, que é a dependência emocional, né? Quando a pessoa às vezes não consegue se livrar daquela relação, ela depende mesmo emocionalmente, mesmo que há um sofrimento ali, ela não consegue ver formas de saída. Porque muitas vezes a gente pensava assim, a mulher permanece num relacionamento ruim por dependência financeira. E hoje mais nem tanto. Nem tanto, exatamente. Mulheres, inclusive mulheres que sustentam a casa, que trabalham e têm a sua renda, mas por diversas questões, que não dá pra gente citar uma coisa linear aqui agora, elas permanecem num relacionamento ruim, muitas vezes por não acreditar que elas possam viver algo diferente, inclusive sozinhas. Aí entra numa questão cultural, né? Sociológica. Sociológica, dentro daquilo que mulher, ela tem que ter um marido, ou tem que ter um homem, entende? Aí a gente entra em questões assim mais enraizadas em nós, e de a pessoa saber e tolerar para fazer de conta, que é outra coisa que a gente pega bastante, sabe? Desde as questões de redes sociais, sabe aquela coisa que, não, eu tenho que parecer que eu tô bem? Sim. Eu vou me maquiar aqui, não que maquiagem seja errado, mas para fazer de conta que eu tenho que eu tô com saúde. Um exemplo. Sim. Vou passar um blush para parecer coradinha, mas no fundo, então assim, falando um pouquinho com Deus, o que Deus vai querer é que você seja. Que você realmente seja feliz. Para a gente encerrar essa passagem, no entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Porque quando a gente descobre e fortalece o nosso próprio eu, será você na família, será você no trabalho, será você na comunidade, será você onde você for. Sim. O ambiente faz muita diferença. Mas se eu consigo fortalecer quem sou, eu consigo resolver as minhas coisas. Eu consigo enxergar de que, sim, como você aconselhou, eu sou capaz de fazer diferente, fazer mais por mim. Como? Eu vou ter que ver quais são as minhas possibilidades, né? Ela não vai se livrar de um relacionamento tóxico, ruim, abusivo, de hoje para amanhã. Ela vai ter que ir construindo estruturas emocionais e reais de condição para ela buscar algo melhor para si. Então, é um processo dentro. E nós estamos vivendo cada vez mais no que é exterior, no que eu posso parecer. O que eu preciso, e quero deixar de recado aqui para você, mulher, é que você queira ser e não só parecer. Exatamente. Porque isso no enfrentamento das nossas questões, seja ela psíquica, doença, saúde, porque não é só
a ausência de doença, mas a psicologia também, e levanto essa bandeira de que a psicologia vem para a vida da gente para fazer com que essa vida tenha qualidade. Não é só ausência. Não, eu não tenho depressão. Não, minha ansiedade é controlada, mas a gente pode muito mais que isso. É uma qualidade de vida. Uma qualidade de realmente ser feliz. Sim. E isso, Deus nos apresenta em diversas formas, que é isso que Ele deseja para nós, que é vida, e não só sobrevida. Fazer, né? Vou sobrevivendo. Não. Isso, a fé grita em nós. Que nós podemos mais, nós queremos mais. E às vezes a pessoa entende que, falando um pouco de amor próprio, de senso de merecimento, tem muita coisa distorcida também. Que parece que eu tenho que olhar... Não, a Ana falou que eu tenho que olhar mais para mim, no sentido de ser egoísta. Não é isso. Ou que eu também, sabe, tem coisas que vai para um outro lado. A grande questão aí, no meu ponto de vista, te ouvindo... falta, eu acredito aí, muita autoestima também para as mulheres, né? Como você está dizendo. Tem um pouco de autoestima, às vezes perdida por conta do trabalho, da correria, das crises emocionais, das dependências emocionais. Infelizmente, nós temos uma tendência, em nós mesmos, traço feminino, de se abandonar, padre. Vai cuidando de todos e de tudo e vai se esquecendo. Sim. Esquecendo de se arrumar, esquecendo de se cuidar, física. Vai se alimentando mal, vai dormindo mal e vai vivendo essa vida. Porque ninguém sabe quando ninguém está vendo. Sim. No encontro que você foi falar para nós agora, esse ano em maio, lá na São Luís, a gente vai entrar daqui a pouquinho também. Mais uma vez, o horário passa rápido, gente, misericórdia. Que você foi falar para nós, na Tarde das Mulheres, que a Ana esteve com a gente, eu fui pego de surpresa, uma surpresa muito boa também, que no dia eu fiquei sabendo que depois da pregação, da formação, da partilha, teve um chá, um café, e depois teve maquiagem para as mulheres, lembra? Aquele ali eu achei sensacional. Foi muito, muito legal, porque, que nem você disse, né? Falta isso para as mulheres, esse tempo. Foi só um momento, mas depois eu ouvi alguns testemunhos, breves testemunhos ali, que como foi bom. Uma mulher veio falar para mim, padre, fazia tempo que eu não me maquiava. Um negócio simples. Assim, para nós homens é até bobo, né? Um negócio simples. Mas para a mulher, teve uma formação maravilhosa durante a tarde. Tava só com mulheres. Isso, já rola uma identificação de grupo. Teve um chá maravilhoso. Preparado com o maior carinho do mundo. Caprichado. A Ana ganhou vários presentes que nós demos para ela. E depois teve um momento de maquiagem ali para fechar com chave de ouro. Isso. Não, de verdade. Isso é uma autoestima que falta. E a mulher consegue buscar isso no dia a dia. Isso que eu quero dizer. A mulher consegue buscar isso no dia a dia. Né? Reavivar isso de novo. Recomeçar isso de novo. Né? E aqui, já para a gente já fechando, Ana, gostaria de... O Gabriel também tem pergunta. Não vai fechar. Você sabe que eu tenho mais 7 perguntas para fazer ainda. Não vai fechar de forma, vamos fechar, acabou. Não. Vamos finalizar? Eu sempre falo, vamos finalizar, mas nunca finaliza. Eu faço isso no podcast até finalizar. Daí assim, você... para trabalhar essa parte feminina, nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, né? Tem algumas passagens bíblicas que realmente nos ajudam. Essa de Lucas, mas você citou de ontem... Gente, esse programa é gravado, não é surpresa para ninguém, né? Ontem verdade. Foi o terceiro domingo do Advento. Isso, domingo da Alegria. Domingo da Alegria. E a segunda leitura de ontem, né, da carta, né, de São Paulo aos Filipenses, lembrando que a carta de São Paulo a Filipenses, né, Filipenses é conhecida como a carta da alegria, em todo o seu contexto. E Filipenses ontem, Filipenses 4, de 4 a 7... Aqui só vai um adendo que eu quero reforçar aqui pelo seguinte: quase todas as pessoas que chegam para mim, tanto homem quanto mulher, mas sobretudo mulher, com dificuldade, seja qual trauma for, dependendo da conversa ali, eu sugiro que leiam isso todos os dias, essa passagem. Porque para mim é uma espécie, até te disse agora em off, né? Uma espécie de mantra. Filipenses 4, de 4 a 7, porque vai dizer Jesus, né, na boca de São Paulo: alegrai-vos no Senhor, vai um imperativo ali, repito, alegrai-vos. Então, assim, se a nossa crise existencial está muito alta, se a nossa dependência emocional está muito alta, se as nossas dificuldades estão muito altas,
Se a nossa ansiedade está muito alta, tudo bem. Temos aí 2 caminhos, a direção espiritual e a psicologia. Mas a gente jamais pode esquecer que a nossa verdade, estou falando agora geralmente, mesmo para cristão que tá nos ouvindo mesmo. Se você não é cristão, você se converta, herege. É assim, a nossa alegria vem de Deus. Toda a dificuldade que nós temos no dia a dia, enfim, você falou da personalidade de cada um, da individualidade de cada um, mas se a gente entender isso, que a alegria que nós temos que ter, em primeiro lugar, vem de Deus, é fazer essa proximidade com Deus, essa aproximação com Deus por meio do primeiro amor, do primeiro contato, do querigma, do anúncio, da pregação, e entender mesmo, entender na prática, né? E entender também em si mesmo ali, que Cristo é a verdadeira alegria da nossa vida. As dificuldades vão continuar. Muita coisa pode ser que continue, a gente sabe disso. Mas eu coloco Cristo no centro. Claro, com a terapia, dependendo da situação, óbvio, com a direção espiritual, mas Cristo é a alegria da nossa vida. Né? Cristo é a verdadeira alegria da nossa vida. O Evangelho, conforme Paulo diz, né, que Cristo é o próprio Evangelho vivo, encarnado, é a alegria da nossa vida. Então, para uma vida feliz, né, para uma vida contínua de felicidade, Cristo tem que ser o centro. É onde ele fala para nós, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não é na sua tristeza, não é no seu problema que é temporário, não é na sua dificuldade financeira que é temporário, não é no seu desemprego que é temporário, não é na sua situação familiar que você pode resolver com diálogo, tudo, que isso tem que ser resolvido, é claro, mas é em Cristo que nós encontramos a verdadeira alegria. Partindo de Cristo, todo, não é resto, mas eu vou só usar essa palavra, todo o resto, os pormenores, vão ter mais sentido na nossa vida. Porque o mundo, ele não vai parar porque a gente não tá legal. Imagina. Né? As coisas continuam. Sim. E muitas vezes esse refúgio em Deus é que nos sustenta. Muitas vezes, todas as vezes. Né? Mas assim, que nem você falou, a alegria, né? A felicidade. Às vezes a pessoa tá de fora e vai, mas vão virar uns bobo alegre. Não é. Problemas reais de enfrentamento. E a gente percebe, trabalhando com as mulheres, dentro dessa questão da espiritualidade, que a fé é que possibilita ela ser tão resiliente. Enfrentar quantos testemunhos que a gente não tem a oportunidade de ouvir de mulheres assim, com uma história toda torta, um lar disfuncional, enfrentamentos de saúde, de câncer. Nós fizemos 2 encontros, né, lá na nossa comunidade, além desse convite que foi muito feliz de eu estar com aquelas mulheres lá. Realmente, esse encontro que a gente faz esse ano foi com 150 mulheres, né, em outubro. E só mulheres, e também a gente tem uma limitação de espaço e de inscrições, ficam muitas pessoas fora, infelizmente, só que o formato que nós adotamos, você estava falando dos detalhes, né, da maquiagem e tal, porque nós preparamos aluguel de louças, de xícaras, de arranjos. Por quê? Porque é uma oportunidade que a mulher tem de falar, nossa, olha que bom, eu posso viver isso aqui também? Sim. E ela para viver um dia que é só dela, que é direcionado para ela. Mas a gente sabe que o sustento da nossa fé não vai ser um encontro por ano. Exatamente. Nós vamos buscar isso na nossa individualidade. Porque às vezes a gente pode estar com mais de 100 mulheres e a solidão tomar conta e a gente às vezes passar até despercebido por aquele momento. Depende da abertura ou não do seu coração. Né? Resolveu ou ajudou para muitas mulheres, mas a minha individualidade, aí é que entra a questão da espiritualidade. Eu posso estar num fervor danado naquele encontro. Se na minha individualidade eu continuar fechada para aquilo que Deus tem para mim, nada acontece. Vai mudar, exatamente. Então ele nos deixou uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio. Então quando a gente fala de escolhas, de decisões, tanto no processo terapêutico como na sua espiritualidade, Deus não vai fazer aquilo que você não permitir. Assim como, Gabriel, a gente estava falando sobre o processo terapêutico. Você vai ter sempre a sua liberdade de escolha, de ou continuar no erro, não falando de você, mas assim, no erro, na vida que aquela pessoa está levando, ou na liberdade de escolha dela decidir, padre. Eu costumo dizer que a mulher, ela muda, ela e o que está em volta dela, quando ela decide.
A partir do momento, e a gente percebe muito isso na clínica, ela decidiu que ela vai ser e fazer diferente, Ela faz. a coisa vai. Enquanto ela estiver ali, as pessoas estão dizendo, família alertando, amigos também, mas ela tá ali empacada, teimosa no erro, pouca coisa acontece. Mas agora ela decidiu, isso é para tratamento de um vício, é estar num relacionamento, é para tudo nessa vida. Você falou da disciplina é tudo. Nós não somos assim, os maravilhosos, que faz tudo certinho, que treina todo dia, não, mas a partir do momento que a gente vê que há uma necessidade de a gente voltar para o eixo, você desandou na alimentação, volta para o eixo. Você falhou na academia, volta. Foi pra mim, Zaiane? Eu senti. Ela olhou bem pra você. A câmera Todos pegou. nós estamos Nossa, gravando mas eu numa senti o segunda-feira. negócio, mas eu senti o negócio direto pra você. Você já tá apontado pra passar agora. Né? E isso serve para Sim. tudo, para Exatamente. tudo. Então, assim, a fé nos coloca resilientes, fortes. Quando sou fraco, né, padre? Não sei exatamente, mas quando sou fraco é que sou forte, Paulo já dizia. Exatamente. Porque a gente reconhece a nossa fragilidade. Por que as mulheres, às vezes, desandam na saúde mental? Porque a gente vai tentando pelas nossas próprias forças. Então, nos momentos assim mais difíceis da minha vida, o que me salvou não é novidade, mas é assim a minha intimidade com Deus, além da prática da minha religiosidade, como você falou, da oração, do estar diante de Jesus no Santíssimo, colocar. Teve momentos assim, eu passei por uma. Posso dar um testemunho? Para fechar mesmo? Fechar. Tá. No ano de 2015, eu tinha uma empresa, uma construtora, com a minha família, né? Era empresa familiar, e nós falimos. Né? Depois de muito perrengue, porque todo mundo que passou por um processo de falência sabe que não é também de um dia para o outro. As coisas vão desandando, e você tentando, até que um dia você fala, não dá mais, agora chegamos no fim mesmo. E no mesmo ano nós descobrimos que minha mãe tinha câncer. Estava com câncer de mama, após a primeira. Então, num ano muito tenebroso da nossa vida. Então, imagina, toda a família mal junto. Então, você não tinha para onde. Você não tinha para quem pedir. Tava todo mundo na mesma, né? E, inclusive, era eu, meu esposo, meu pai, meu irmão, meu outro cunhado. Meu cunhado, né? Então, assim, a gente estava todo mundo. Então, eu, olhando para este momento, somente a fé que eu tinha em mim, em Deus, e Deus em mim. A espiritualidade é Deus em mim. Sim. Saber que você é capaz de superar com a ajuda de Deus. Né? Foi que me sustentou. Porque nem espaço para chorar tinha. Sabe assim? No sentido de, eu era a única mulher do meu trabalho. A minha família estava comigo, essas pessoas que eu disse, estava todo mundo com a mesma preocupação. Então, não tem assim, você vai sentar e chorar? Não, né? A presença de Deus em mim me colocou de pé. E a minha confiança de que Ele estava comigo me fez encontrar soluções, voltar inclusive para a minha profissão, e acreditar que eu poderia me refazer, a minha fé em Deus. Porque às vezes eu saía do escritório, eu ia para o banco, e isso há quase 15 anos atrás, 10 anos, né? Eu ia do escritório para o banco, falar com o gerente, ver várias coisas e ia rezando. Só que nos momentos de maior, por exemplo, minha mãe hospitalizada, após a primeira quimio, nós quase a perdemos, porque ela pegou uma infecção e a medicação não fazia efeito, enfim, foi bem tenebroso mesmo. Então, a única força que eu tinha para dizer, Senhor, misericórdia de mim. E ali, no trajeto, é que eu chorava mesmo, falando com Deus. Então, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, né, tem todos os recursos emocionais e tal, mas se você não se colocar submissa e reconhecer a sua própria fraqueza, que somente pela sua mão, você não vai conseguir. Então, a gente adoece acreditando
talvez até afastando essa força que vem de Deus e você tentando pelas suas próprias forças. Então, é muito mais saudável você reconhecer que sozinha você não pode. Sabe aquela moça? Sozinha, eu não posso mais. Por quê? Você reconhece a sua pequenez, você se coloca humilde e a gente também precisa reconhecer o poder da oração para calma, para diminuição do estresse, já comprovado pela ciência. Né? A redução do estresse, da ansiedade, ajuda no tratamento da depressão, ativa nosso sistema nervoso parasimpático, que traz a calma, poder da oração na saúde mental. Então, além dessa introspecção, é você orar, reconhecer. Né? Então, assim, é onde ela mais se complementa. Então, você admitir a sua fraqueza já te coloca numa posição de que pode encontrar formas, estratégias para sair. E o que nos afasta muito da questão da ajuda da psicologia é você achar que buscar ajuda é um sinônimo de fraqueza. Não é. E é justamente o contrário. Precisa muita coragem. E a fé que vem te dar suporte para isso, de você acreditar. A fé é acreditar que é possível. Acreditar que dá, que há uma saída, porque em muitos momentos você olha e nada te mostra saída. E daí Deus foi me mostrando, né? E eu pude também enxergar, eu tenho a minha profissão, eu posso voltar para a minha área, e assim as coisas foram acontecendo. Me reencontrei na minha profissão, que eu já tinha exercido lá no começo, logo que me formei, que já são 24 anos de formada, e de prática mesmo contínua são 10 anos. Então, esse período que eu fiquei na construtora me trouxe também uma bagagem de muito empresa grande, né? Muito grande. Foram criando uma casca, e eu digo para as minhas pacientes, tudo que a gente passa nessa vida cria em nós uma casca para suportar. Então, tudo é válido, entende? Sim. Só que depende da forma como você vai enxergar. Eu posso olhar para o sofrimento e ficar, ó vida, ó céus. Uhum. Ou eu posso olhar para aquela parte difícil da minha vida e dizer, e aí? Bora. Qual vai ser? Reage. O que eu faço com isso? Vamos. O que eu faço com isso? Reage. Com Deus. Que essa é a diferença. Gabriel, Oi. mais alguma coisa que você deseja falar, meu irmão? De 7 perguntas, eu reduzi para 2. Isso é muito bom mesmo. Eu tô melhorando. Sua ansiedade tá lá embaixo agora. Não, ela me deixou mais tempo. Eu fiquei mais controlado. Eu dei uma desacelerada. De 7 para 2. Que bom, já saí feliz. Ana, para finalizar, eu tô pegando a mania dele. É muito bom. Mas nunca finaliza. Bom, para finalizar, eu vou fazer a pergunta. Você vai olhar para aquela câmera e você vai falar para as pessoas, para as mulheres, qual conselho, são 2, tá? Eu vou fazer a primeira, você responde depois a segunda. Você vai dar o conselho para a mulher que sente que perdeu a conexão com Deus. A gente falou muito sobre espiritualidade. O que você diz para essa mulher que sente que perdeu essa conexão com Deus ou está perdendo essa conexão? É difícil. Mas dentro daquilo que a gente já falou um pouquinho, você tem que pensar que não é você quem faz. Você só precisa se colocar no local. E isso não só na igreja, mas nós temos, né, essa vantagem de termos a igreja. Para quem é católica, temos a vantagem de ter ali o sacrário diante de Deus, se colocar nessa posição de oração, de humildade. E quando as palavras faltarem, como eu estava dizendo para vocês, em muitos momentos da minha vida as palavras faltarem não é uma coisa muito comum, né? Porque psicóloga é treinada para saber ouvir, ter uma atenção plena, mas que ela gosta mesmo é de falar, né? Então, a gente se colocar, Deus conhece teu coração, né? E Ele, inclusive, ouve o teu silêncio. É muito importante que você tenha essa visão, assim, de quem é Deus para você, do que Ele pode fazer por você, e se colocar mesmo, olha, Senhor, na posição de humildade, sozinha eu não posso mais,
Eu preciso de você, e com certeza ele que perscruta, essa palavra é difícil, mas ela é muito bacana porque ele sonda o nosso coração. Ele nos conhece profundamente. Antes que você diga, ele já sabe dos seus sentimentos, mas o que ele deseja, mesmo sem precisar, é que você fale com ele, deposite nele a sua confiança e ele o resto tudo fará. Conselho para quem viu o podcast, ouviu o podcast e ela identificou dentro dela um sinal de ansiedade, um sinal de depressão. Ela refletiu e viu, cara, eu acho que eu preciso de ajuda. Qual conselho você dá para essa mulher? Eu gosto de tratar a palavra como oportunidade. É importante que a mulher ela se dê essa oportunidade. Quando você está diante de um profissional, entenda que não é para ele a oportunidade. A oportunidade é para você se reconectar com você mesmo, para você parar um pouquinho, para se olhar, para se ouvir, porque o processo terapêutico ele é para você se ouvir como um profissional, uma profissional que não está lá para te julgar, nem apontar os seus erros, mas junto com você encontrar formas alternativas, saídas e resoluções para os seus problemas. Pense nisso como uma parceria, né? Não de enfrentamento e nem de oportunidade para o outro, mas não desista de você, não desista das suas questões, busque sim algo melhor para a sua vida e aquilo que a gente conversou aqui, que você tenha uma vida e uma vida não só para sobreviver, mas para viver de uma forma plena, que foi para isso que Deus te fez e te criou. Muito bem. Para finalizar. Muito obrigado, Ana, pela sua partilha. Obrigado. Pelo seu sim. Eu tenho certeza que hoje o programa foi muito frutuoso, né? Muito especial. E você, mulher, leia todo santo dia, Filipenses 4, de 4 a 7. Né? Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, que realmente a nossa alegria possa vir de Deus sempre, independentemente da sua religião, da sua fé. Deus ouve o seu coração, Deus te conhece, Deus te ama, sabe por quê? Porque foi Ele que te fez. Então assim, busque a Deus, busque uma terapia, busque se encontrar, busque se dar essa oportunidade, porque é o caminho que te leva para a salvação pessoal aqui na Terra e quem sabe também, se Deus quiser, para a salvação da eternidade, que é o nosso maior objetivo. Ana, muito obrigado. Você não é padre, né, Ana? Então tem que dar a bênção, né? Ah, sim, por favor, padre. Eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade, né? Nós levar esse conteúdo para as pessoas, todas aquelas que quiserem clicar e ouvir e absorver esse conteúdo. Obrigada e parabéns. Parabéns pela atitude de levar mais saúde para as mulheres e para o público de modo geral, além da espiritualidade, que é a cereja do bolo. Sim, é isso aí. E teremos parte 2, viu? Pode ter certeza, Ana. Eu não terminei de fazer minhas 27 perguntas, cara. Gabriel vai enrolar. Fico à disposição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e fiquem com Deus.